de entrevistas dessa semana falando de segurança pública e o meu convidado é o Tenente Coronel Márcio Cabral, comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar. Tenente, muito obrigado por ter recebido o nosso convite, ter vindo aqui participar do Sala de Entrevistas. Como que nós podemos definir a questão de segurança pública de Criciúma? Olha, que nós precisamos, basicamente, de segurança pública em Criciúma é principalmente infraestrutura e policiais. Isso é básico para que a segurança pública funcione. Ou seja, a infraestrutura na periferia da cidade, a nossa infraestrutura ainda é precária. Tivemos um avanço nos últimos 4 anos, isso é notório quando a gente circula pela periferia, mas ainda é um avanço bastante tímido. E nós precisamos acentuar esse avanço em termos de infraestrutura, porque o que eu percebo, principalmente na periferia e nas áreas de maior vulnerabilidade, é uma autoestima muito baixa por parte das pessoas. Então elas acabam sendo alvos fáceis para os marginais, que as intimidam e muitas delas até são cooptadas para a prática do crime. E naturalmente que a elevação dos efetivos policiais, aí eu falo pela Polícia Militar, mas obviamente que a Polícia Civil também tem as suas carências e as suas deficiências e precisa também de respaldo nesse sentido. Já que o senhor tocou nessa questão da Polícia Civil, a gente sabe que tem Polícia Militar, tem Polícia Civil e tem Guarda Civil Municipal. O que é de competência de cada uma dessas partes, até para deixar claro para a população, quando precisar acionar alguma dessas forças, o que se fazer, o que é a cargo da Polícia Militar? O atendimento imediato das ocorrências é parte da Polícia Militar. O policiamento ostensivo, o policiamento de intervenção fardado, o policiamento diuturno que as pessoas veem no dia a dia nas ruas, isso é incumbência da Polícia Militar. O radiopatrulhamento, o policiamento montado, o policiamento com cães, o policiamento de patrulhamento tático com o grupo de operações especiais. Então, esse patrulhamento é da Polícia Militar. A parte de investigação, a parte jurídica dos crimes, quer dizer, aconteceu o crime, a partir dali a Polícia Civil passa a fazer a investigação, normalmente com a parceria das perícias do Instituto Geral de Perícia. E a Guarda Municipal compete a ela o trabalho de policiamento, de preservação da ordem nos prédios municipais, naquilo que é do município. As praças públicas, por exemplo, são do município. Os terminais, os 3 terminais principais na Avenida Centenário pertencem ao município. Os prédios das secretarias, o prédio da prefeitura, ginásios de esporte, escolas, creches que são da prefeitura, são de competência. A sua guarda é de competência da Guarda Municipal. E, naturalmente, por extensão, em razão de um convênio de trânsito existente entre o Estado e o município, a Guarda Municipal também tem a competência para fazer as funções de fiscalização de trânsito. Qual a abrangência da Polícia Militar de Criciúma em relação aos municípios aqui da região? Bom, nós temos uma abrangência sobre 5 municípios. É bom até o telespectador saber disso, que os policiais que aqui trabalham, eles não fazem intervenção apenas em Criciúma. Nós temos também os municípios de Treviso, lá nós temos um efetivo de 8 policiais, nós temos Siderópolis com um efetivo de mais 10 policiais, temos 16 policiais em Nova Veneza, que também pertence ao 9º Batalhão, e mais 19 policiais, melhor dizendo, no município de Forquilinha, que também faz parte da área do 9º Batalhão, que conclui aí a sua área com o município de Criciúma, que é a sede do batalhão. Coronel, as pessoas de Criciúma, elas às vezes pensam que o número de efetivo é pequeno, referente ao tamanho e ao número de habitantes de Criciúma. Há de se alertar a população que a Polícia Militar tem intensificado o policiamento, os policiais que participam dessa intensificação, eles dão conta do recado e é um número eficiente para Criciúma. Nós temos que olhar sobre 2 parâmetros, Nós temos aí um nível de criminalidade, eu não diria que ele vem crescendo assustadoramente, não é isso. Mas o potencial ofensivo do marginal, ele vem crescendo. Ou seja, o marginal que assaltava com canivete, passou a assaltar com uma faca, posteriormente com um revólver, hoje ele já possui pistola. Então o potencial de agressividade dele, o potencial ofensivo dele, acaba aumentando. Então o que a gente tem observado basicamente é isso, principalmente nos crimes de assalto, nos crimes de furto, tentativa de homicídio e até mesmo o tráfico de drogas, que são os 5 principais crimes que a gente
percebe que impactam com intensidade a comunidade, que impactam com intensidade a população criciumense e a população das maiores cidades do estado como um todo. Então, esse potencial ofensivo é que vem crescendo. E aí, para se fazer enfrentamento a esse potencial, nós, claro que não podemos manter o mesmo número de policiais. Porque a capacidade de cooptação para o crime, a capacidade de envolver outras pessoas na prática do crime, também acontece, também melhora, também aumenta por parte desses marginais. Então, o volume de pessoas envolvidas na prática do crime acaba aumentando. Nós não temos um aumento significativo dos crimes, até tivemos redução, por exemplo, no assalto, em comparação 2012 e 2011, tivemos uma redução de 30% nos assaltos, tivemos uma redução de 30% nos furtos, tivemos aumento no número de homicídios e tentativas de homicídio. Mas tivemos reduções e não nos assusta o volume de ocorrências, o volume de crimes e contravenções. O que nos preocupa é a intensidade do marginal, é o potencial ofensivo dele que vem aumentando gradativamente ao longo dos anos. E para isso, nós acabamos necessitando de um efetivo maior para fazer enfrentamento a essas situações. Então, acredito que nós ainda precisamos de mais efetivo, como outras grandes cidades do estado também precisam, e algumas cidades aqui na região, como por exemplo Içara e Araranguá, também têm a necessidade de aumento dos seus efetivos. Embora a gente saiba que isso não aconteça de uma hora para outra, isso demanda um custo alto para o estado, isso demanda todo um trabalho de política interna, vamos dizer assim, né? Não é política partidária, mas de política interna, para provar tecnicamente a necessidade do aumento daquele efetivo, para que ele faça jus ao investimento que vai ser feito pelo estado. A minha próxima pergunta era referente à questão de um balanço do ano de 2012. Houve diminuições em números de ocorrências de crimes e tudo mais, mas teve também um aumento significativo na questão dos homicídios em relação ao ano de 2011. De que forma que o senhor vê esse aumento? Bom, então vamos trabalhar os crimes de forma particular. Nós temos o tráfico de drogas. Nós prendemos 20% mais traficantes no ano de 2012 em comparação com o ano de 2011. Aparentemente, para nós é um número positivo, né? Olhando de primeira vista, é um crescimento nas prisões daqueles que praticam esse tipo de crime. Então, consequentemente, aparentemente parece um número positivo, mas a gente tem que analisar de uma forma um pouco mais detalhada, um pouco melhor, e estamos tentando fazer isso para para dissecar essa situação. Porque pode ser bom, mas ao mesmo tempo pode indicar que também está havendo um crescimento do número de traficantes. Então a gente tem que ver se isso é verdadeiro. Qual dos dois dados nos serve realmente, né? É a questão do porte de armas. Nós também apreendemos 40% mais armas esse ano em relação esse ano, melhor dizendo, no ano de 2012, né? Em relação ao ano de 2011. Esse é um dado positivo? Aparentemente sim, nós tiramos da rua 40% mais armas do que havíamos tirado em 2011. Pode ser em razão do maior número de operações feitas? Pode ser em razão disso. Pode ser em razão do maior número de policiais na rua? Pode ser em razão disso. Mas também pode ser em razão do maior número de armas que esteja entrando no mercado criminoso, né? Então, pode ser em razão disso. A gente tem que ir mais a fundo nesse dado. Aí nós temos a tentativa de homicídio, que aumentou, e temos o homicídio, que também aumentou. Foram 36 no ano passado, em 2011, melhor dizendo, contra 47 em 2012. Eu acho que o principal dado, e aquilo que nós mais observamos, e que é realmente a voz corrente para nós na segurança pública, é de que no segundo semestre de 2011, nós tivemos um número X de homicídios. No segundo semestre de 2012, nós tivemos X menos 30%. Nós tivemos uma redução se compararmos o período do segundo semestre de 2012 em relação ao segundo semestre de 2011. E aí tivemos um aumento grandioso se compararmos o primeiro semestre de 2012 com o primeiro de 2011. Aí tivemos aumento, o que fez aumentar o número total para o ano. Mas o que vale é a tendência. Nos últimos 3 meses, por exemplo, outubro, novembro e dezembro, nós tivemos 3 homicídios em outubro, 2 em novembro, 1 em dezembro. Então, o que está valendo é essa tendência de queda. Vamos acompanhar o primeiro semestre desse ano.
Vamos ver como é que esses números vão reagir. Para isso, sim, nós temos uma certeza do que verdadeiramente está acontecendo. Se aquilo foi uma situação sazonal pela grande redução do número de policiais, no primeiro semestre de 2012 nós trabalhamos com 239 policiais, de janeiro a julho. 239 policiais significa o mesmo efetivo de 2003, quando nós tínhamos 5 mil crimes por ano em Criciúma. Hoje, nós temos 15 mil crimes por ano. E aí tínhamos o mesmo efetivo. Então, talvez isso tenha impactado de forma que as áreas de maior vulnerabilidade, onde os homicídios aconteceram, Paraíso, Tereza Cristina, Renascer, Progresso, ou seja, a região em torno do Pinheirinho, a região aqui na Próspera, na região do Renascer, tiveram essa impactação forte. E aí, verificarmos se esse número reduzido de policiais não teve impactação direta nisso, porque a Polícia Civil também tinha um número reduzido, começou a receber efetivo como nós no segundo semestre. Então a gente tem que verificar tudo isso. A princípio é uma tendência de queda, mas nós também não podemos assumir oficialmente essa situação, porque pode voltar a subir. Agora a gente tem que acompanhar os próximos 6 meses e aí temos segurança em dizer, ó, está caindo ou está se mantendo da mesma forma. Nós podemos considerar aquele primeiro caso, né, agora nos primeiros dias, do rapaz de Araripina, de Pernambuco, que foi estrangulado, já como o primeiro homicídio? Depois que for concluído o inquérito, a gente geralmente trabalha com a conclusão do inquérito da Polícia Civil. Após concluído o inquérito, visto o tempo, né, em que aquele homicídio foi praticado, e visto o tempo em que aquele fato foi praticado, e visto que há realmente características de homicídio, e se for tomado como homicídio, aí sim, poderemos considerar como mais um homicídio. Eu acredito que de dezembro de 2012 e não de janeiro de 2011, pela impressão inicial que o IGP nos passou, de que aquele cadáver já estava ali há cerca de alguns dias. Isso, há mais que um dia. Então, consequentemente, poderia ter sido efetuado o crime ainda em 2012. Aí temos que só verificar o término do inquérito, temos essa certeza. Mas, fatalmente, será um homicídio. Antes da gente ir para o intervalo, Coronel, quais são os bairros de maior vulnerabilidade? O senhor disse Renascer, Paraíso, Tereza Cristina, além desses. Quais são os outros bairros? Era importante voltar nesse assunto depois, até para dizer o que é vulnerabilidade, né? Para as pessoas não imaginarem que seja simplesmente o número de ocorrências elevado naquele local, não é só isso. Mas a gente pode voltar a isso, né, depois do intervalo. Mas para citar os bairros, nós temos aí Progresso, Santo André, Tereza Cristina, Paraíso, a Moca ou Anita Garibaldi, Mina 4 ou Renascer, Vida Nova, Cristo Redentor ou Corda Bamba, como era conhecido antigamente, e Rio Bonito. Esses são os bairros de maior vulnerabilidade. Aí inclui-se aí parcialmente o bairro Vila Manaus, que na verdade já tem uma condição de infraestrutura e de vulnerabilidade menor. Então tá, nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência a gente fala sobre a intensificação do policiamento que já começou no ano passado em vários desses bairros e falamos muito mais sobre a segurança pública de Criciúma. Se eu sou você, eu não saio daí porque o intervalo é rapidinho. Estamos de volta tratando de segurança pública e o meu convidado é o Tenente Coronel Márcio Cabral. Tenente, antes da gente sair para o intervalo, o senhor falou que não podemos considerar vulnerabilidade os bairros que têm o maior número de registros. Como que a gente pode definir essa questão da vulnerabilidade? Bom, vulnerabilidade tem alguns itens. Aí no Gabinete de Gestão Integrada nós elencamos alguns itens para escolhermos esses bairros. Então, um item, o baixo nível de escolaridade, ou seja, quase que 50% das pessoas daquele espaço territorial tem que ter escolaridade abaixo do 4º ano primário, ou 4ª série primária, ou 5º ano, como é conhecido hoje. A questão do baixo nível de renda também tem que ocupar isso. O baixo nível de renda seria 50% das famílias vivendo com menos de um salário mínimo, para o telespectador entender. A questão do baixo índice de infraestrutura, então infraestrutura seria a falta de arruamento, sinalização de trânsito, a questão de iluminação pública, a questão da parte de esgoto, enfim, alguns detalhes em termos de infraestrutura que fazem parte de um contexto para dizer que aquela infraestrutura é precária, como é nesses bairros de maior vulnerabilidade. E aí entraria o número de pessoas cumprindo pena em livramento condicional ou em regime aberto de cumprimento de pena, o número de mandados de prisão a serem cumpridos naquele espaço territorial e, naturalmente, o número de ocorrências, principalmente homicídios, tráfico de drogas, assaltos,
furtos e tentativas de homicídio nesse espaço territorial. Isso daria o nível de vulnerabilidade daquele espaço. No ano passado, a gente fez várias matérias também sobre a intensificação do policiamento e criação de novos setores, né, para essa intensificação. Como que foram as ações de 2012 da polícia? Em 2011, no início de 2011, quando nós tivemos a oportunidade de assumir o batalhão, nós tínhamos 4 setores em andamento, na verdade. Apenas 4 viaturas trabalhando. Nós nem conseguíamos sequer atender as ocorrências. E óbvio que isso demandava aí um custo muito grande para o município, principalmente no aumento da criminalidade e na liberdade maior para os marginais transitarem pela cidade. Então hoje, com o passar do tempo, nós conseguimos chegar a 8 setores de policiamento em 2011 e em 2012 conseguimos fechar o ano com 12 setores de policiamento. Então temos 12 setores em funcionamento, abrimos 2 setores em 3 áreas de vulnerabilidade, das 10 que nós temos, que foi Paraíso e Tereza Cristina, um setor, e o Renascer, um outro setor. E estamos aí com a intenção de abrirmos mais 2 setores nos bairros Progresso e Manaus e também no bairro Cristo Redentor, fechando aí 6 áreas de vulnerabilidade já em 2013. É claro que gradativamente a gente vai ocupar com mais intensidade as outras áreas também, mas temos que fazer isso dentro de uma forma planejada para que depois não precisemos recuar e sair de algum desses bairros. De que forma que é feito o trabalho desses oficiais diariamente? São todos os dias a polícia está nesses bairros? De que forma que funciona? Nós tínhamos, como é que nós fazíamos as operações policiais? Nós fazíamos em média 30, 40 operações policiais por mês. Que é uma operação policial para o telespectador entender. Um posto de controle de trânsito ou blitz de trânsito é uma operação policial. Aquelas operações de abordagem de pessoas nos bares é uma operação policial. A operação Área Limpa, que a gente chama, que é a abordagem de pessoas nas ruas após as 24 horas. Então tudo isso era feito em todos os bairros. Nós percebemos que em alguns bairros não havia eficiência. Era um gasto desnecessário do tempo do policial naquele local. Então passamos a canalizar isso para as áreas de maior vulnerabilidade, ou seja, para esses 10 setores, onde a gente via que a impactação ali surtia efeito em todos os bairros ao redor daquela área impactada. Então começamos a fazer isso e passamos de 30 a 40 operações mensais para 100 operações mensais e praticamente, na sua maioria, canalizadas nesses bairros. E outro fato importante, a partir do segundo semestre desse ano, foi exatamente a criação de uma segunda guarnição do PPT, do Pelotão de Patrulhamento Tático. Enquanto uma delas passou a ficar no centro da cidade fazendo a ronda bancária, a outra passou a ocupar essas áreas de vulnerabilidade todos os dias. Ou seja, todos os dias ela passou a atuar nessas áreas durante 24 horas. Isso também nos deu uma condição de manter um equilíbrio maior nessas áreas e fazer com que a maior parte das pessoas em Criciúma não fosse afetada pela ação dos marginais nessas áreas. O coronel, aqueles ataques de novembro, de 13 de novembro, nós podemos dizer que teve ligação com facção criminosa, até porque começaram-se os ataques em Florianópolis e algumas outras cidades do estado também se rebelaram, ateando fogo em ônibus, disparando tiro em presídios e prédios públicos. Isso teve uma ligação? Teve sim, a gente não tem dúvida disso. Teve ligação com facção criminosa. É uma nova modalidade de crime que a gente tem que passar a perceber e aprender a trabalhar. A gente não pode mais desprezar essa situação. Os policiais eles estão sob risco quando sofrem os atentados dessas facções. O poder de ofensividade deles é maior, o nível de organização é um pouco maior que os marginais que praticam esses crimes pulverizados, né, aqui e acolá. Então, naturalmente, que nós temos que passar a trabalhar com um novo tipo de marginal. Temos os marginais corriqueiros, os marginais da cidade, os marginais do dia a dia, que são perigosos e também impactam a comunidade. E temos agora alguns marginais ligados a facções criminosas que a gente tem que trabalhar de uma forma diferenciada, com um nível de atenção mais elevado ainda do que aquele nível de atenção que a gente já tem com os marginais do dia a dia. Então, aqueles crimes têm ligação com facções criminosas e naturalmente que nós temos que encarar isso de uma forma clara, de uma forma transparente
e saber que é uma nova modalidade que nós vamos ter que aprender a lidar com isso diariamente, vai fazer parte do cotidiano policial, não vai parar. A Polícia Militar de Criciúma foi pega de surpresa ou o senhor já antecipadamente já sabia que poderia sim acontecer em Criciúma, como aconteceu, devido a ter integrantes dessa facção aqui na cidade? Obviamente que dia e hora e local a gente não tinha a informação, né? A gente tinha a informação de que incidentes como aquele, ou até outros incidentes diferentes, como seria atentado contra prédios públicos, atentado contra policiais de serviço, contra policiais de folga, contra policiais que eventualmente estivessem exercendo serviços de segurança no seu horário de folga. Então tudo isso, todas essas informações chegavam para nós através do Departamento de Inteligência do Sistema Penitenciário, através do Departamento de Inteligência da Polícia Militar, através do Departamento de Inteligência da Polícia Civil. Então naturalmente que essas informações não chegavam. Só que elas nos monitoram, mas não nos dão a certeza de termos o poder de enfrentamento exatamente naquele momento em que as situações acontecem. E elas só não acontecem em grau maior, porque naturalmente que o marginal sabe também que nós possuímos essa informação e que nós temos um determinado tempo, um determinado nível de atenção dispensados para aquela situação, exatamente para fazer o enfrentamento, que felizmente a gente conseguiu fazer, embora depois de ter acontecido o atentado contra os 2 ônibus, né? Mas felizmente nós conseguimos fazer o enfrentamento através do patrulhamento dos locais de maior risco, né, dos trajetos de ônibus de maior risco, através das escoltas para os ônibus que nós passamos a fazer. Então, obviamente que a gente tinha informação, isso facilitou a nossa ação, porque nós estávamos, pelo menos, entendendo que teríamos que reagir imediatamente, mas obviamente que não é suficiente para nós detectarmos o que vai acontecer e a hora onde vai acontecer. Nós temos sempre que fazer um policiamento preventivo, mas também agirmos repressivamente para que as coisas voltem ao normal e para que a sensação de insegurança do cidadão diminua, para que o impacto daquela situação no dia a dia das pessoas não seja tão intenso e tão forte. Coronel, como que foi o desfecho desse caso? Nós sabemos que, de repente, as ações criminosas pararam e ela é comandada por gente que está dentro dos presídios? Eles têm advogados que fazem o contato com as pessoas que estão lá dentro, eles têm os familiares que também fazem os contatos com essas pessoas, eventualmente entram chips de celulares, entram celulares, uma última modalidade, por exemplo, que foi flagrada, eles escreviam cartas dentro da sua cela, fotografavam, pegavam o chip de celular, entregavam para um advogado ou para um familiar que conseguia sair com aquele chip, colocava num outro celular e aquela carta chegava nas mãos de quem deveria chegar, dando algumas determinações. Foi uma das tantas modalidades que foram descobertas da forma de ação deles. Eles têm tempo dentro do presídio e das penitenciárias para pensarem nisso e naturalmente que os departamentos de inteligência têm que atuar. Se não fosse essa atuação, naturalmente que a ação deles seria muito mais intensa. E eles têm um nível de organização razoável, não dá para desprezar isso. Eles têm uma capacidade de ação bastante fortalecida, têm uma articulação fora do presídio também que não deve ser desprezada, mas naturalmente há uma intensificação dos trabalhos policiais no enfrentamento desse tipo de crime e só não acontece com a potencialização maior exatamente por conta da presença das polícias na rua e por conta dos trabalhos de inteligência que são efetuados em cima dessas situações. Mas claro que nós temos que ter muita atenção com isso e passarmos a aprendermos a conviver com isso, porque isso vai ser voz corrente daqui para frente. Começamos o ano de 2013 e a Polícia Militar ela dá assistência em outras cidades, ainda mais nessa questão do verão. Como que tem sido os primeiros dias de janeiro, analisando as praias da região? A gente tira pelos relatórios que chegam para nós, né? Na verdade, nós não temos ascendência funcional sobre esses balneários, tendo em vista que na nossa região eles pertencem ao 19º Batalhão de Araranguá e à Guarnição Especial de Içara. Mas nós encaminhamos mais de 50 homens em apoio aos 2 batalhões, exatamente durante esse período de veraneio. E aí, às vezes, a informação mais correta, a informação mais completa, não é nem a informação da estatística que nos chega através dos relatórios,
mas sim durante as nossas rondas nesses locais, a conversa com os policiais, porque esse tato, essa percepção do policial que está lá no local, nos passa uma ideia muito mais verdadeira do que a própria estatística nos passa. E é voz corrente entre os policiais que o verão desse ano está sendo mais tranquilo, menos agitado, com uma rotina menos intensa do que foi nos primeiros dias do verão do ano passado. Agora, para a gente finalizar, ações de 2013. A polícia já tem isso planejado, vai pegar esses primeiros dias, esse primeiro mês para poder se planejar. Como que a população pode ficar tranquila? Nós já fizemos esse planejamento no final do mês de dezembro de 2012. Então nós teremos a implementação de 10 novas ações. Primeiro, a criação de 2 novos setores que nós citamos aqui. Depois teremos também a criação, o estabelecimento da figura do comandante de setor. Nós percebemos que entre uma guarnição e outra, a guarnição ela trabalha hoje, folga 2 dias, e quando ela retorna, às vezes não há continuidade naquele serviço que ela iniciou naquele dia. Então, o comandante de setor que trabalhe todos os dias, ele pode fazer com que as guarnições se interajam mais e os serviços tenham continuidade. Estaremos também pensando na implantação do Batalhão Mirim, uma parceria com o Bairro da Juventude e possivelmente uma instituição educacional nos bairros Renascer e Paraíso. Estamos também tentando criar o programa de velocidade máxima, que diz respeito a celulares implantados nas viaturas, com pessoas que receberão um treinamento que terão acesso a esses celulares para terem uma resposta mais rápida nas ocorrências. A implementação da ronda predial, a gente percebeu também um acréscimo no furto em edifícios. Quando comparado ao furto à residência, nós tínhamos um furto em edifícios para 100 em residências, hoje é 1 para 92, então temos que começar a ter atenção com esse tipo de trabalho. E aí teremos também a ideia da ronda penal, temos um início de uma parceria com o Judiciário, os primeiros contatos serão feitos agora em janeiro, para que nós fiscalizemos os detentos que cumprem pena em regime de livramento condicional ou em regime aberto de cumprimento de pena. Não há uma fiscalização, nós queremos passar a fiscalizá-los, a intensificar isso a partir desse ano. E aí, a intensificação das operações de trânsito e das operações nas áreas de maior vulnerabilidade. Temos mais algumas outras ações que serão implementadas ao longo do ano e que a gente está verificando a possibilidade e o tempo certo de fazê-las. Mas, basicamente, essas serão as ações que nós iremos desenvolver com a maior importância para a abertura dos 2 novos setores, a questão da ronda penal, que é muito importante para nós, e, principalmente, o estabelecimento do comandante de setor que vai ficar lá, naquele setor, diariamente, verificando o que acontece e mantendo um nível de relacionamento mais próximo com as pessoas. Esses 2 novos setores que vão ser criados, já podemos falar? Sim, sim. Bairro Progresso e Manaus, teria uma viatura especificamente para esses 2 bairros, que se estenderia também ao bairro Santo André. E na região do bairro Cristo Redentor, a base seria no bairro Cristo Redentor e se estenderia aos bairros Nossa Senhora da Salete e Jardim Maristela. Bom, Coronel, nosso tempo é curto, a gente teria várias outras coisas para abordar, mas a gente quer colocar à disposição da polícia quando precisarem da gente, do nosso jornal também, o Informe Região, podem contar com a gente. Eu espero muito que esse ano de 2013 seja mais tranquilo para a polícia, que assim diminua a criminalidade, dentre todos os setores, homicídio, crimes, assaltos e tudo mais. E muito obrigado por ter nos recebido e um ótimo 2013 para o senhor. Obrigado pelo espaço, um abraço a você, aos telespectadores do programa e um ótimo 2013 para todos. Obrigada, Coronel. Bom, Sala de Entrevistas desta semana fica por aqui, mas fiquem ligados na nossa programação. A semana que vem tem mais assunto. Eu fico por aqui, mas te encontro na semana que vem. Até lá!